Olá! Hoje eu vou falar deste livro aqui, que é um livro romance, adolescente, juvenil ou young adult. Quer dizer, serviria aí para qualquer leitor acima de 12 anos, principalmente porque ele é muito fácil de ler. Sobre o que é esse livro? O título é um pouquinho difícil de entender porque tem um W aqui e está escrito Valéria e aqui Valentina. Bom, o livro é sobre isso. É uma menina igual a outra. Então uma menina conhece outra que é igual a ela e as consequências disso são muitas. Isso se chama o tema do duplo. Quer dizer, alguém contra alguém igualzinho a ele. Isso já apareceu antes na literatura clássica, na literatura universal. E eu vou falar desses autores aqui. Afinal, o que aconteceria se eu encontrasse alguém exatamente igual a mim? Poderia ter alguma vantagem para mim? Será que eu conheceria essa pessoa? Ou seria perigoso para mim? Porque essa pessoa poderia também querer pegar o meu lugar. Então, este tema é fascinante. É por isso que ele aparece tantas vezes na literatura. Bom, vem comigo. Vamos saber mais sobre este livro aqui. Meu nome é Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros. Bom, como eu estava falando, vários autores já escreveram sobre esse tema. O primeiro foi o Edgar Allan Poe, quer dizer, um dos primeiros, né? Ele escreveu um conto chamado William Wilson. E assim, é uma coisa muito louca, porque é um cara que encontra outro que não só é igual a ele, como tem o mesmo nome. Então a coisa é um pouco fantasmagórica, porque ele não consegue entender muito bem por que isso acontece. E aí tem o famoso Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, que também é uma coisa meio fantasmagórica, porque aí, como o próprio nome diz, né, um é um médico, outro é um monstro, que vai fazer o oposto do que o médico faz. E tem ainda o José Saramago com O Homem Duplicado. Agora esse último eu não lembro muito bem, porque eu acho que eu comecei a ler e não acabei. Geralmente há dois caminhos a seguir. Ou o duplo é uma outra pessoa igual, ou é uma pessoa que se divide em duas, com duas personalidades opostas ou muito diferentes. Então, inicialmente, a gente não sabe bem qual é o caminho que esse livro vai seguir, porque tudo pode ser imaginação, aquela coisa. O autor desse livro se chama Isaac Rosa e ele escreveu o livro junto com a filha adolescente dele, Olivia Rosa. Então, por isso também que é uma escrita bem adolescente, bem acessível, bem simples. E nessa história vão ter 3 etapas. A primeira é a seguinte, a aproximação da Valéria, que é a menina quieta, tímida, da outra menina, que é a Valentina. Então ela vê essa menina no ponto de ônibus e começa a ver e acompanhar e seguir esta menina por vários dias até que ela vai ter coragem de se aproximar. E aí tem a segunda etapa, que elas vão se aproximar, vão conversar, vão perceber que são de fato muito parecidas. E vão se perguntar como é que isso pode ter acontecido. Será que nós somos irmãs gêmeas separadas na maternidade? Espero que não, né, gente? Porque essa solução é uma solução bem bobinha. Enfim, elas vão ficar especulando sobre isso. E a terceira etapa é quando elas vão perceber que podem tirar vantagens desta situação, embora isso seja perigoso. Porque se uma tem qualidades que a outra não tem, uma pode ajudar a outra. Então elas falam assim, olha, eu sou boa em gramática em inglês, você é boa em matemática, então por favor vem fazer a prova para mim, porque eu não vou passar nesta prova. Mas o risco é se alguém descobrir, se der tudo errado, enfim. E aí vão ter outras situações, como por exemplo, uma diz para a outra, você tem que conhecer minha família. Será que eles vão perceber que você é outra pessoa? Ou eles vão se deixar enganar? Então elas vão conhecer as respectivas famílias também.
E ainda vai ter a questão do namoradinho de uma delas, porque uma diz, não, você é muito tímida, deixa que eu vou lá e converso com ele. Quer dizer, ainda tem o risco de as duas se apaixonarem pelo mesmo menino. E tem o risco ainda maior, como eu disse no início, de uma pessoa querer se aproveitar da situação da outra, por uma questão emocional ou simplesmente de vantagens que ela pode ter. Um exemplo hipotético, totalmente hipotético. Se tem uma pessoa igual a mim, essa pessoa pode querer tomar o meu lugar para roubar o meu dinheiro. Isso acontece na vida real, né? Gente que tenta usar a identidade de outra pessoa, às vezes pega um documento, vai lá e apresenta, ou porque é uma pessoa parecida, ou porque é da família, ou porque ele roubou a identidade. Isso acontece muito na vida real. E olha, gente, que interessante que eu mostrei no começo, né? A capa do livro é como uma carta de baralho, que você vê a dama de copas e você continua vendo depois que você inverte a posição. É o espelho. E é isso que nos fascina tanto. Você vê a sua figura no espelho, imaginar que essa figura pode sair do espelho e fazer outras coisas. Embora, como eu disse, possam ser coisas perigosas. Essa pessoa pode se voltar contra você. Olha, gente, essa narrativa realmente consegue prender a atenção. Tem várias surpresas no caminho. Quando tem uma dessas surpresas, eu quis ficar lendo, não queria parar, então vai prender a atenção sim. Eu achei muito legal esse livro, embora, como eu disse, não seja uma linguagem muito trabalhada, é uma linguagem super simples, acessível e adolescente. É um livro young adult, né? Bem simples, não tem muito mistério na escrita. Ah, tem um mistério sim que eu não falei no início. Este livro tem 2 narradores. A Valéria, que conta a sua história, mas tem um outro narrador que conta a história dela. Por que tem esse narrador? Isso também vai dar pano para manga, a gente não sabe por quê, e a gente só vai descobrir no final por que tem esse outro narrador. Quer dizer, mais um elemento de mistério também nessa trama. Leitura para as férias? Sim, é uma ótima leitura para as férias. Então, se você gostou, dê o seu like e volte aqui para ver mais livros infantis e juvenis toda semana. Até lá!